Olá, boa tarde. Bom, então eu sou Juliana, estou dando continuidade aos vídeos sobre a minha história de adoção. Esse então é o vídeo 5, né? A parte 5 da história que eu estou contando, né, sobre a adoção. Ontem, no vídeo de ontem, eu falei sobre o encontro, né, com a psicóloga Márcia do fórum, que nós encontramos com ela, né? Fomos procurar assistente social, então conversamos com ela, ela nos recebeu. Bom, então a Márcia, depois que nós entramos na sala dela, né, contamos um pouco da nossa história, da questão da habilitação, de que nós estávamos então procurando pela Caroline e pelo William. Ela começou a falar, né, sobre os dois. Ela atendia, né, ela acompanhava os dois e estavam realmente habilitados para adoção. E ela começou a falar a respeito de cada um deles, né? Falou de características físicas dos dois, falou de personalidade dos dois, com muito carinho, assim, né? Como alguém que realmente conhecia e acompanhava os dois. Ela fazia um atendimento semanal, tanto a Caroline quanto ao William, em conjunto, né? Eles iam para esse atendimento em conjunto, numa preparação para adoção. Eles estavam numa instituição, num abrigo próximo ao fórum, e ela vinha fazendo então essa preparação para adoção, né, considerando que em breve, né, enfim, eles seriam possivelmente adotados, né. Nós fomos nos encantando por tudo que a Márcia falava, e num determinado momento a gente perguntamos se ela tinha fotos dos dois. Ela nos mostrou fotos no computador. E no final da conversa, ela mencionou que eles eram irmãos biológicos, né? Foi uma surpresa muito grande para nós, né? Porque nós, desde o momento, né, que eu já contei, desde o momento que a gente falou com a assistente social, no outro fórum, na outra cidade, a gente ficou pensando e com uma ideia fixa, assim, com relação a esses dois nomes, né? Essas duas crianças, mas jamais teria nos passado pela cabeça que poderiam ser irmãos, até porque a gente não tinha sobrenome deles, né? A assistente social não mencionou sobrenome, nada. Então, foi uma grande surpresa, né? Quando a Márcia disse, eles são irmãos biológicos e ambos estão, então, habilitados para adoção. Bom, a partir dali, nós ficamos muito emocionados com isso, muito surpresos, né? E perguntamos depois de ver as fotos, nos encantamos pelas fotos que nós vimos, eram fotos de atendimento da Márcia com eles. Perguntamos então se nós poderíamos ir poderíamos conhecê-los, né? A Márcia pensou um pouco, né? Porque em geral isso não é feito assim num primeiro contato, ela estava nos conhecendo ainda, né? Mas ela disse que poderia nos levar, né? Pediu que nós fôssemos discretos, né? Seria uma visita ao abrigo, mas que lá ela ia indicar, né, quem eram eles. A gente ia poder ia conhecer a instituição, outras crianças, mas iríamos conhecer então a Caroline e o William. Nós estávamos assim muito ansiosos, né? Muito tensos nesse momento, assim, porque a gente tinha a sensação de que nós estávamos indo conhecer os nossos filhos, né? Nesse momento agora, na prática, né? Eles já tinham um rostinho, né? Nós já sabíamos como eles eram. E fomos então com a Márcia, chegamos no abrigo, visitamos o abrigo, conversamos com várias crianças, e chegamos até a Caroline e o William. A Carol, né? A Carolzinha, ela tinha acabado de sair do banho, tinha sido tirada, né, trazida pro quarto, para as camas, de cabelo molhado, tinha um cabelo curtinho, estava bem molhado o cabelo. Ela com um sorriso muito lindo, um olhar lindo, um olhar de muita luz, né, de muito brilho. E como quem dizia, né, que tinha esperança na vida, esperança que seria feliz mesmo, né? E um olhar de quem era feliz, de quem estava bem, de quem estava bem cuidada. E quietinha, né? Não falava, né? Muito sorria só pra gente. Também não nos conhecia, era a primeira vez que estava nos vendo. O William, ele sério, né? Diferente da Carol, ele sério.
Ele não falava ainda nessa época, se manteve, né, quieto, não emitiu nenhum som. E quando ele olhou pro meu marido, quando ele se virou pro meu marido, ele abriu os dois braços assim, né, e pediu um colo, né, como quem estava pedindo um colo. Bom, foi um momento inesquecível, é claro, né, importantíssimo da nossa história, assim. O meu marido, claro que tirou ele do berço, pegou ele no colo, nisso já estava chorando, já estava emocionado, eu também estava emocionada. Algumas crianças, uma criança especial que estava perto, viu essa cena e perguntou, né, tio, por que tu tá chorando, né? Ele disse que não estava chorando, né, e disfarçou, e enfim, né, até porque a gente tinha uma orientação que a gente não deveria, enfim, se manifestar tanto, né, e era uma visita apenas, mas não tinha como, né, não se emocionar. Era um momento muito lindo da nossa história, né, era um momento que nós estávamos nos escolhendo e naquele momento nós já estávamos nos adotando, né, nós 4, né, a Carol e o William também estavam dizendo sim, né, aquele sorriso da Carol, aquele olho brilhante, o movimento que o William fez pro meu marido já indicava isso, né. Bom, nós ficamos um tempinho mais ali e saímos com ela, saímos com a Márcia, voltamos pro fórum, conversamos um pouco, né? Nós já tínhamos certeza, né, de que a Caroline e o William já eram nossos filhos, nem seriam, já eram nossos filhos. Mas, né, a Márcia pediu que a gente pensasse e a gente concordou com isso, né? Vocês pensem, vocês avaliem. Por quê? Porque nós, desde o princípio, nós estávamos habilitados e havíamos falado em um filho, né? E a vida estava nos presenteando com 2 filhos. Nós estávamos, né, frente a frente com 2 filhos e não havia uma outra ideia diferente dessa naquele momento, né? Então nós saímos, né, dali e para pensar, para voltar para casa, enfim, nós mal chegamos, né? Nós ficamos na casa da minha sogra, nós mal chegamos lá e nós já sabíamos, nós já tínhamos a decisão, né? A gente já sabia o que dizer para Márcia, né? No dia seguinte a gente telefonou para Márcia dizendo que nós já tínhamos decidido e que a gente queria iniciar o processo então de aproximação com eles, ou continuar esse processo de aproximação com eles, né? Esse processo durou 2 meses e meio, 3 meses, né? Que foi o tempo que a gente ficou esperando já, né? Que o momento de encontrar com eles novamente acontecesse. Como a gente estava distante, né, fisicamente, então a Márcia nos orientou a mandar fotos, a escrever, para que ela pudesse transmitir tudo isso a Caroline e o William, trabalhando com eles, falando com eles nos atendimentos, que eles estavam se preparando para terem uma família, que seria quem seria o pai, quem seria a mãe, né? E nós também nos preparando, né? Tanto na organização da nossa casa, quanto da questão emocional, né? De sermos pais, então, de 2 filhos, né? E que estava muito perto, o nosso sonho estava muito próximo de se realizar. Então nós mandávamos cartas, fotos, nós mandamos fotos do local onde a gente morava, da pracinha do condomínio, dos avós, dos tios, enfim, para que eles tivessem, do quarto onde eles iam dormir, para que eles tivessem uma ideia, para que eles fossem se familiarizando conosco, com a família e com o ambiente. Mandamos fotos também da cidade, né, para que eles fossem se ambientando e conseguindo entender tudo aquilo que estava acontecendo. Numa ocasião nós mandamos também um presentinho, uma bonequinha de pano para Carol, um brinquedo de encaixar, um jacaré de encaixar para o William, mandamos também pela Márcia. E tínhamos contatos por telefone uma vez por semana, né? Então era na terça-feira, pela manhã. Toda terça-feira, então, a gente conversava por telefone com os 2. Primeiro nós falávamos com a Márcia, que passava, eles já estavam no fórum, em atendimento com ela fazia ligação, conversava conosco, depois passava para a Carol, passava para o William. A Carol falava pouco, mas falava, né? E a gente também
é um momento que a gente não sabe muito bem o que dizer, mas enfim, a gente estava se aproximando dela e conversando sobre o cotidiano dela, sobre o nosso. E o William, como eu disse, ele não falava ainda, ele ouvia o que eu falava e o que o meu marido falava e sorria. A Márcia contava que ele, em geral, sorria, né? Sorria bastante durante os telefonemas. Era o retorno que a gente tinha da parte dele. Ele mais nos escutava, né? Ele nos escutava e dava esse retorno que a Márcia percebia e nos passava. Então foi esse período, né? Um período muito intenso, um período de muita preparação para a chegada, então, né? Seria assim a nossa gravidez, né? Se for comparada a uma gravidez biológica de 9 meses, ali foi concretamente sabendo de quem seriam os filhos, foram esses 2, 3 meses. E a Márcia sempre nos dava um retorno de que tudo estava indo bem, de que eles estavam bem, enfim, se preparando, né, para essa nova família. E aí nós combinamos, então, ela sugeriu que nós fôssemos para termos um contato, seria um contato que poderia ser apenas uma visita, poderia ser passeios durante o dia, curtos ou longos, e eles voltarem a dormir na instituição, enfim, ou dependendo da situação, e nós teríamos que voltar numa outra ocasião, ou dependendo da situação, poderia já acontecer que a gente pudesse receber o termo de guarda, né? Dependia somente, né, da Caroline e do William, da forma como, claro que dependia da gente também, mas como eles estivessem, da forma que eles fossem lidar com essa situação tão nova para eles, né? Então, esse é um pouco assim, né, um resumo desse momento de aproximação. Nós tínhamos uma expectativa gigantesca, né, com relação a esse encontro. Esse encontro aconteceu num feriado de Páscoa. Nós fomos numa quinta-feira para a cidade para ficar, a princípio, o final de semana, e que poderia ser um final de semana, né? Seria um final de semana de surpresas, né? Ou uma visita curta, enfim, como eu contei. Então hoje eu vou encerrar por aqui, né? Falando dessa expectativa de encontro, então, né? Com os nossos filhos. Por hoje é isso, né? Eu agradeço a atenção e amanhã, então, nós vamos dar continuidade e eu vou contar como foi esse encontro, então, com a Carol e com o William. Obrigada, tchau!